quais seriam, na opinião, perguntar para a Lígia e depois acho que o Leopoldo pode complementar, quais seria então o grande diferencial desse profissional de saúde que teve essa formação exemplar com a inserção na medida certa de inovação e de processos digitais na sua formação? O que é que ele sai na frente quando ele está no mercado de trabalho? Eu acho que é ele perceber esse diferencial que ele é um apoio, né? Principalmente para o profissional da saúde, que ele chega com outras ferramentas que podem auxiliá-lo, né? Hoje a gente tem inteligência artificial para leitura de laudo de tomografia, né? Inteligência artificial para dar diagnóstico de dermatologia, mais uma série de tecnologias que são, sim, complementares, mas esse profissional que pega isso na sua formação, ele é mais crítico, ele consegue perceber que ele não vai apenas substituir, né, a sua tomada de decisão. Ele entende isso como um processo complementar. Logicamente aqui, Leopoldo, por favor, me complemente, né? Mas o que eu acredito é isso, que esse profissional que parte dessa formação, ele é mais crítico, né? Ele consegue avaliar melhor realmente como aquela ferramenta vai auxiliá-lo. Né? Isso, e eu acho que nesse contexto, e aí pegando o gancho, eu vou pedir para você complementar, né, as condições de pós-graduação, a necessidade de uma formação pós-graduada, né, nessa interface aí, especialização, mestrado, doutorado, o quanto isso pode ser um diferencial na carreira das pessoas que ajuda talvez nessa métrica que o Fernando estava comentando. Né? Na sua perspectiva, Lígia, aí é uma inquietação minha, como é que você tem visto o avanço da pós-graduação nesse cenário? Eu acho que a gente começou a caminhar faz pouco tempo, sabe, Leopoldo? Mas se a gente for pensar em todos os avanços tecnológicos, o próprio smartphone não tem um pouco mais de uma década, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem se adequado. E, logicamente, a inovação é um processo contínuo. E quando a gente chegar aqui, daqui a um ano, já mudou tudo. Uhum. E a gente vai ter que se readequar. Mas isso tem sido bem discutido. Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas em inserir conteúdos inovadores dentro dos programas, né? A formação de mestrado e doutorado do pós-estrito sensu é muito tradicional. Isso. Fugir do tradicional nessa formação é extremamente complicado. E é difícil superar essa barreira, tanto dos professores que estão já habituados com essa metodologia de ensino tradicional, e passa a transgeração, né? Ainda mais na questão da formação do profissional da saúde, isso é muito enraizado, né? É muito tradicional. E se a gente olhar o jeito que as salas são construídas, né? Os anfiteatros, é sempre o professor lá na frente, passando informação e todo mundo atrás. Eu acho que essa mudança acontece transgeracional. Né? E os passos já estão sendo tomados. E cada programa, a gente pode falar pelo programa mesmo lá do IMIP, e isso já está inserido, né? A gente já tem dentro do programa disciplinas voltadas para a inovação. E essa preocupação institucional mesmo, de como inserir isso para a gente se tornar realmente um ator aí da promoção da inovação, não um espectador. A gente vai ser protagonista nesse processo. Então, eu acredito que são gerações ainda, mas os passos já estão começando. Né? E é interessante, aí de novo, vamos pensar em como nós podemos unir forças. Né? Aqui na FPS, nos nossos programas de ensino e de psicologia da saúde, nós temos uma parceria enorme com o IMIP. Né? Então, a gente observa que quanto mais pessoas pensando sobre determinado tema nós temos, mais a gente se desenvolve. Daí é interessante, aí de novo, reforçando a interprofissionalidade, os nossos programas eles têm essa pegada, né? É o termo que eu acho que é mais interessante. Isso gera muitos produtos que são positivos. Então, quando você fala dos aspectos mais tradicionais, existe sim uma mentalidade que a gente tem que produzir muito artigo, que a gente tem uma métrica, inclusive uma forma de avaliação dos programas que é muito rígida, né? E que inclusive dificulta a inovação em algum momento. Né? E nós temos, e aí de novo, puxando a sardinha para as metodologias ativas, nós temos o estudante como muito crítico dentro desse processo. E nós temos produtores de conhecimento que já estão desde a graduação sendo motivados a isso. É muito interessante e eu gosto muito, né? Às vezes as pessoas me perguntam, você está em que períodos na faculdade? Eu estou no 1º, 4º, 7º e 8º. Qual é a vantagem disso? Para mim é enorme. Né? Eu pego pessoas que estão entrando na faculdade, pessoas que estão saindo e que estão me inquietando. De repente chega um estudante com um tema que eu nunca nem ouvi falar.
Ele fala, poxa, como assim não ouviu falar? Gente, é tanto Saiu no conteúdo. TikTok ontem. Né? E é interessante porque é tanta informação sendo produzida e a grande preocupação que nós precisamos ter na formação, e aí de novo, esse processo de curadoria, de direcionamento de conteúdo, ele é muito importante. Não é ter muito conteúdo, é organizar o conteúdo que eu tenho e implementá-lo na prática. Aquilo precisa fazer sentido. Né? Eu preciso saber quais são as melhores práticas de evidência científica, eu preciso saber como construir esses espaços e costurar isso dentro de um tecido muito rígido, muito forte. Né? Você estava falando da tecnologia, só para não deixar de falar também, não só as telas. Hoje, a quantidade de recursos que podem ser implementados no cuidado das pessoas, pensando de novo nos idosos, relógios inteligentes, sensores dentro de casa, câmeras, né? A gente tem muitos recursos que a gente não está integrando ainda. Né? Eu falei há pouco da integração de plataformas, enfim, como a gente tem algumas dificuldades, mas nós não estamos integrando o conhecimento que nós já temos com a tecnologia que a gente já tem. Então, talvez um grande passo para a inovação, e aí fica o convite para quem está nos assistindo, nos ouvindo, como pensar em inovação com o que a gente tem, como unir força das ferramentas e dos produtos que nós já temos, porque isso de fato faz diferença. Né? Então acho que temos aí um ponto importante para seguir.